Neste vídeo vamos falar sobre a isenção de IVA para os trabalhadores independentes, ou seja, aqueles que têm rendimentos da denominada categoria B do IRS, os rendimentos empresariais e profissionais, e vamos ver uma série de exemplos relativos à aplicação do limite que está consagrado no artigo 53 do Código do IVA. Esse artigo 53 do Código do IVA ele refere o seguinte: estamos aqui no portal das finanças para consultar o artigo 53 do Código do IVA. Trata-se aqui da área do regime de isenção e o âmbito de aplicação. Beneficiam de isenção de IVA, portanto, beneficiam de isenção do imposto, beneficiam de isenção de IVA, os sujeitos passivos que, não possuindo nem sendo obrigados a possuir contabilidade organizada para efeitos de IRS ou IRC, nem praticando operações de importação, exportação ou atividades conexas, nem exercendo atividade que consista na transmissão de bens ou prestação de serviços mencionados no anexo E do presente Código do IVA, não tenham atingido no ano civil anterior um volume de negócios superior a 15 mil euros. Esta é a primeira questão que nós queremos referenciar aqui. Estes 15 mil euros eles só estarão em vigor no ano de 2025. Em 2023, vigora o montante de 13.500 euros e em 2024 vigora o montante de 14.500 euros. Isto advém do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2023, em que aquele limiar de 15 mil euros não será aplicável de imediato, sendo 13.500 em 2023 e 14.500 euros em 2024. Já agora, como eu também já referi, 15 mil euros será em 2025 e a partir daí. Portanto, iniciando a atividade em 2023, o volume de negócios previsto convertido num volume de negócio anual correspondente seja inferior ou igual a 13.500 euros e verificando-se as outras condições que eu referi do artigo 53, vai o sujeito passivo gozar de isenção de IVA. Bom, mas vamos, esta é uma isenção simples ou incompleta. O que é uma isenção simples ou incompleta? As isenções simples ou incompletas, elas caracterizam-se por não liquidar IVA. Portanto, o sujeito passivo está isento de IVA pelo artigo 53, ele não cobra IVA aos seus clientes relativamente às suas prestações de serviços, isso denomina-se ajusante, mas também não pode deduzir IVA suportado a montante, ou seja, não pode deduzir IVA nas compras, nas aquisições que faz relativas a outros bens e serviços, relativas a ativos não correntes e, no caso dos empresários em nome individual, mesmo ao nível de mercadorias. Isto conforme estipula o número 3 do artigo 54 do Código do IVA, semelhante às isenções previstas no artigo 9 do Código do IVA, que também são isenções simples ou incompletas. Não se liquida IVA, mas também não se deduz o IVA suportado em determinadas aquisições. No caso de início de atividade, o volume de negócios com vista ao enquadramento inicial em IVA é calculado com base numa previsão relativa ao ano corrente, a qual é convertida para um volume de negócios anual. Se a previsão se referir apenas a uma parte do ano e com base numa regra de proporcionalidade. E é isso que nós agora vamos exemplificar. Vamos fazer vários exemplos para ver esta aplicação do limite do tal artigo 53, para ver se o indivíduo fica isento de IVA,
se fica sujeito a IVA, em que circunstâncias vai mudar o regime. Vamos ver agora uma série de exemplos para podermos trabalhar bem esta questão. Não esquecer que, iniciando a atividade em 2023, o volume de negócios previsto convertido num volume de negócio anual correspondente seja inferior ou igual a 13.500 euros, para ficar isento. E depois, durante o ano 2024, estas regras terão por base o limiar de 14.500 euros e em 2025 de 15.000 euros. Vamos ver agora uma série de exemplos para que esta situação fique devidamente compreendida. Agora, antes de qualquer exemplo, vejamos o seguinte. Imagine-se que um sujeito passivo está a emitir o seu recibo verde. Em 2023 ele está isento de IVA porque no ano anterior não atingiu um valor superior a 13.500 euros em termos de volume de negócios. E, portanto, em 2023 tem vindo a gozar de isenção de IVA. Entretanto, em outubro, surge-lhe uma prestação de serviços de grande valor. Ele é obrigado a emitir um recibo verde de 16.000 euros a um cliente, a uma empresa, sua cliente. Ele está isento de IVA ao longo do ano 2023. A questão é a seguinte. Ao emitir este recibo verde, ele é obrigado já a cobrar o IVA ou não? Bom, a resposta é a seguinte. Uma vez que está isento de IVA em 2023, porque em 2022 não terá alcançado o limite, vai estar isento de IVA até ao final de 2023. E só ao longo do mês de janeiro de 2024 é que vai preencher a declaração de alterações, onde vai referir o volume de negócios que obteve em 2023 e fica enquadrado no regime do IVA, passa a emitir faturas cobrando IVA aos seus clientes de forma obrigatória a partir de fevereiro de 2024. Portanto, este recibo, apesar de ser de 16.000 euros, ainda seria emitido com o regime de isenção de IVA ao abrigo do artigo 53. E só a partir de fevereiro do próximo ano, depois de ter preenchido a declaração de alterações com o prazo até 31 de janeiro, é que passa a cobrar IVA aos seus clientes, colocando a taxa de IVA a que o seu serviço está sujeito. Portanto, isto é importante quem tenha este tipo de dúvidas. Vamos agora ver várias situações para que possamos esclarecer uma série de questões que surgem sobre estas situações. Uma primeira situação. Um indivíduo que iniciou em outubro de 2023 a sua atividade como trabalhador independente e prevê faturar 4.000 euros durante os 3 meses que lhe restam do ano referido, ou seja, em outubro, novembro e dezembro. Quando se inicia a atividade, temos na declaração de início de atividade que fazer a referência ao volume de faturação que é previsto por nós desde o mês em que iniciamos a atividade até ao final daquele ano. Portanto, este indivíduo teve que fazer uma previsão de volume de negócios, de faturação, para os meses de outubro, novembro e dezembro, que é aquilo que ele tem pela frente, uma vez que ele iniciou a atividade em outubro. E a previsão que ele fez foi de 4.000 euros. Portanto, este valor de 4.000 euros é para 3 meses. Então nós vamos ter que proceder à anualização deste valor. Vamos ter que, pelas regras da proporcionalidade, 4.000 euros a dividir por 3, que dá uma média mensal. 4.000 euros a dividir por 3 dá 1.333,33 por mês. Multiplicando por 12 dá 16.000 euros. Este é um volume de vendas, de negócios,
amplamente superior ao limite do artigo 53 do Código do IVA, que para 2023 é 13.500 euros. Se isto fosse em 2024, seria comparável com 14.500. Em 2025, comparável com 15.000 euros. Este indivíduo vai ficar sujeito a IVA, vai imediatamente ser enquadrado no regime normal de IVA. Ou seja, logo os recibos verdes que ele começa a emitir, se emitir em outubro e por aí fora, já terão de fazer referência à taxa de IVA. Ele emite um determinado recibo e tem que cobrar IVA à taxa correspondente ao serviço. Em princípio, será a taxa normal de IVA. A taxa normal de IVA. Portanto, tudo tem a ver com, no início da atividade, com a previsão que é feita e que tem que ser trabalhada em termos de proporção para o ano todo. Uma segunda situação. Alguém inicia a sua atividade em outubro de 2023 e faz uma previsão de 1.500 euros. Mais uma vez para outubro, novembro e dezembro. E o que é que acontece? 1.500 euros para 3 meses corresponde a 500 euros por mês. E se multiplicarmos por 12, aqui tem que ser multiplicar por 12, obtemos o valor de 6.000 euros. 6.000 euros é inferior a 13.500 euros. E, por consequência, sendo inferior a 13.500 euros, vai ficar no regime de isenção do artigo 53. Desde que, obviamente, cumpra com todos os requisitos que o artigo 53 menciona. Não pratica operações de importação, de exportação ou atividades conexas, nem exerce atividade que consista na transmissão de bens ou prestações de serviços mencionados no anexo E. Portanto, tem que cumprir com os requisitos de uma forma cumulativa do artigo 53. E nesse caso fica efetivamente no regime de isenção de IVA em outubro, novembro e dezembro. Imaginemos que um sujeito passivo, e agora é o exemplo número 3, iniciou a atividade há 2 anos atrás e que em 2023 esteve enquadrado no regime do IVA, tendo tido um volume de negócios de 16.000 euros. Portanto, ele chegou a 31 de dezembro de 2023 e faturou, no total do ano de 2023, 16.000 euros. Como em 2023 faturou acima do limite estabelecido para 2023, que seria 13.500 euros, está obrigado a permanecer no regime normal de IVA ao longo do ano de 2024. Agora temos uma situação de um sujeito passivo que iniciou atividade há 3 anos atrás e que em 2023 esteve enquadrado no regime normal do IVA. E chegou ao final de 2023 e teve um volume de negócios de apenas 12.800 euros. Portanto, ficou aquém de 13.500. O que é que pode acontecer nesta situação? Bom, em 2024 pode manter-se no regime normal do IVA. Se ele não fizer nada, mantém-se no regime normal do IVA. Caso assim pretenda, obviamente. Ou tem o direito de optar pelo regime especial de isenção e vai fazê-lo em janeiro de 2024. Para o efeito, a entrega à declaração de alterações até ao final do mês de janeiro de 2024 indica o seu volume de negócios de 2023 e o enquadramento na isenção de IVA é efetuado desde o dia 1 de janeiro de 2024. Uma quinta situação. Um sujeito passivo com início de atividade há 2 anos atrás e que em 2023 esteve enquadrado no regime especial de isenção e teve um volume de negócios de 12.500 euros. Portanto, este indivíduo estava ou esteve ao longo de 2023 no regime de isenção do IVA, sempre a emitir recibos verdes com alusão ao artigo 53 do Código do IVA,
E chega ao dia 31 de dezembro de 2023 e verifica-se que o seu volume de negócios efetivo foi um total de 12.500 euros, ou seja, abaixo do limite que para 2023 já sabemos é 13.500 euros. O que é que se configura para o ano 2024? Pode manter-se no regime de isenção e ao longo de 2024 continuar a emitir os recibos verdes com IVA no regime de isenção do artigo 53? Pode. Ou, se assim entender, se for o seu desejo, também pode usufruir por optar pelo regime normal de IVA. Isto nos termos do artigo 55 do Código do IVA. Porque os trabalhadores independentes podem renunciar à isenção e terão de o fazer na base do artigo, ou seja, conforme estabelece o artigo 55 do Código do IVA. E este artigo 55 do Código do IVA, a renúncia, refere o seguinte: os sujeitos passivos suscetíveis de beneficiar da isenção do imposto nos termos do artigo 53, que era o que acontecia com ele, podem a ela renunciar e optar pela aplicação normal do imposto às suas operações tributáveis. O direito desta opção é exercido mediante a entrega da declaração de início de atividade, se for no início da atividade, ou de alterações, se a atividade já estiver em curso, é através de uma declaração de alterações, produzindo efeitos a partir da data da sua apresentação. Tendo exercido o direito da opção, nos termos dos números anteriores, o sujeito passivo é obrigado a permanecer no regime do IVA, porque optou durante um período de pelo menos 5 anos, devendo, findo tal prazo, apresentar a declaração de alterações a que se refere o artigo 32, no caso de desejar voltar ao regime de isenção, se ele quiser voltar ao regime de isenção. Portanto, isto tem a questão de se eu estou no regime de isenção e posso continuar a estar no regime de isenção, mas pretendo mudar para o regime normal de IVA, pretendo renunciar à isenção, posso fazê-lo nos termos do artigo 55. Esta renúncia pode ser feita a qualquer data do ano, produz efeitos na data da entrega da declaração de alterações, se for através de uma declaração de alterações, porque se estivermos no início da atividade também se pode, apesar de se fazer uma previsão superior ao limite, pode-se imediatamente ali também fazer a renúncia, mas aí é na declaração de início de atividade. Implica a obrigação de se manter no regime normal durante o período de 5 anos, o período mínimo de 5 anos. Porquê é que se poderia renunciar à isenção? Isto tem a ver com a possibilidade de poder deduzir IVA de aquisições que são realizadas. Porque a partir do momento em que o sujeito passivo se encontra no regime normal do IVA, entrega a sua declaração periódica do IVA, ele vai liquidar IVA aos seus clientes, mas que é um IVA a favor do Estado, mas passa a poder usufruir de deduzir o IVA suportado em aquisições, nomeadamente de outros bens e serviços, de inventários, de ativos não correntes. Logicamente, se esses bens não estiverem excluídos do direito à dedução pelo artigo 21 do Código do IVA. Mas pode ser vantajoso deduzir IVA e, portanto, nesse sentido, estas renúncias poderão ser feitas. Vamos à situação número 6. Um sujeito passivo com início de atividade há 5 anos atrás e que no ano 2023 esteve enquadrado no regime especial de isenção. Andou a passar sempre recibos isento de IVA ao longo de 2023. Porque em 2022 não tinha ultrapassado o limite e, portanto, durante todo o ano 2023 esteve isento de IVA, também não quis fazer qualquer renúncia, estava isento de IVA e emitiu assim os seus recibos.
E chegou ao dia 31 de dezembro de 2023 e teve um volume de negócios de 18.900 euros. Amplamente superior a 13.500. Está obrigado a alterar o enquadramento para o regime normal de IVA em janeiro de 2024. Tem de entregar a declaração de alterações com indicação do volume de negócios de 2023, 18.900 euros, e o enquadramento no regime normal é efetuado a partir de 1 de fevereiro de 2024. Portanto, é assim que funcionam as regras. Vai começar em 2024 a entregar as suas declarações de IVA, que vão ser declarações de IVA trimestrais. Vamos considerar, uma vez que o volume de negócios é inferior a 650 mil euros, fica abrangido pelo regime normal trimestral. Também pode optar pelo regime mensal. Bom, mas vamos supor que está no regime normal trimestral. Portanto, o primeiro trimestre vai enviar a declaração periódica do IVA até ao dia 20 do segundo mês seguinte. O primeiro trimestre, portanto, janeiro, fevereiro, março, apesar de só ter operações para efeitos de IVA em fevereiro e março, mas conta o primeiro trimestre. E até ao dia 20 de maio entrega a primeira declaração periódica de IVA. Se existir IVA a pagar, mais 5 dias, até ao dia 25 do segundo mês seguinte. A situação número 7, um sujeito passivo que iniciou a atividade em outubro de 2023. E nessa altura ficou enquadrado no regime normal de tributação. Portanto, iniciou a atividade, terá efetivamente feito uma previsão de volume de negócios cuja anualização foi superior ao limite do artigo 53, 2023, 13.500 euros, e chegou ao dia 31 de dezembro e o seu volume de negócios foi de 5.000 euros. Vamos fazer a anualização deste valor. 5.000 a dividir por 3 meses, outubro, novembro e dezembro, vezes 12, corresponde, em termos proporcionais, a 20.000 euros num ano todo. Superior ao limite de 13.500, logo está obrigado a permanecer no regime normal de IVA em 2024. Portanto, em 2024 vai permanecer no regime normal de IVA, porque já lá estava em 2023 por causa da previsão que fez. Agora a situação número 8. Um sujeito passivo que iniciou a atividade em 2023, outubro de 2023. E nessa altura ficou enquadrado no regime normal de tributação. Porque também fez uma previsão anualizada superior ao limite imediatamente no regime normal de tributação. Outubro, novembro e dezembro teve que emitir recibos aplicando as respectivas taxas ou a respectiva taxa de IVA, cobrando IVA aos clientes. E chegou ao dia 31 de dezembro e teve um volume de negócios apenas de 3.000 euros. 3.000 euros em 3 meses dá cerca de 1.000 euros em média ao mês, vezes 12, corresponde a 12.000 euros para o ano todo. O que é que vai acontecer? Bom, se ele quiser, mantém-se no regime normal do IVA, se quiser. Mas tem todo o direito, se assim entender, a optar pelo regime especial de isenção. E vai preencher a declaração de alterações em janeiro de 2024. Tem que fazer essa alteração para o regime de isenção de IVA, que produz efeitos a partir de janeiro de 2024. Depois temos a situação número 9. Um sujeito passivo que iniciou a atividade em outubro de 2023 e ficou enquadrado no regime especial de isenção. E teve um volume de negócios de 3.200 euros. Portanto, neste caso, o indivíduo inicia a atividade em outubro, faz uma previsão de volume de negócios cuja anualização fica aquém do limite do artigo 53, é-lhe atribuída a isenção de IVA pelo artigo 53, outubro, novembro e dezembro emite recibos verdes pelo artigo 5, colocando o regime de isenção de IVA do artigo 53, ou seja, não cobra IVA aos seus clientes.
mas chegou ao dia 31 de dezembro e verifica que tem um volume de negócios de 3.200 euros. Para 3 meses e anualizado a todo o ano, corresponde a 12.800, aquém do limite do artigo 53 do Código do IVA. O que é que se configura aqui? Permite manter-se em 2024 no regime especial de isenção, se for esse o seu desejo, ou então pode optar pelo regime normal do IVA. Lá está, tem de proceder à declaração de alterações. Pode, efetivamente, fazer essa opção. A situação número 10. Um sujeito passivo que iniciou a atividade em outubro de 2023 e na altura ficou enquadrado no regime especial de isenção, mas teve um volume de negócios de 4.000 euros. E um volume de negócios de 4.000 euros corresponde a 16.000, superior ao limite. Está obrigado a alterar o enquadramento para o regime normal do IVA, vai fazê-lo através do preenchimento da declaração de alterações em janeiro de 2024. Portanto, com início de atividade durante 2023, só pode ficar enquadrado no regime especial de isenção do artigo 53 do Código do IVA se o volume de negócios previsto, convertido num volume de negócio anual, for inferior a 13.500 euros. 2024, 14.500 euros. 2025, então aí sim os 15.000 euros a que o artigo 53 já refere. Bom, quase a terminar, uma situação número 11, um início de atividade em março de 2023. Nessa altura faz-se uma previsão, ou fez-se uma previsão de 12.000 euros. De março até dezembro são 10 meses. E, portanto, 12.000 a dividir por 10 e a multiplicar por 12 dá uma anualização, um volume de negócios anualizado de 14.400 euros. Ficou obrigatoriamente enquadrado no regime normal de tributação do IVA, nesse início de atividade. Um início de atividade em julho de 2023, com previsão de volume de negócios de 6.000 euros. Bom, o volume de negócios previsto para 6 meses de 6.000, em termos proporcionais, corresponde a 12.000 para um ano todo. E ficou enquadrado no regime especial de isenção do artigo 53 do Código do IVA. Caso pretenda, o sujeito passivo tem a possibilidade sempre de renunciar à isenção de IVA em conformidade com o artigo 55 do Código do IVA, o que poderá ser feito, neste caso concreto da situação número 12, na declaração de início de atividade. Portanto, na declaração de início de atividade pode fazer a renúncia à isenção, conforme as regras do artigo 55 do Código do IVA. Vamos terminar com a situação número 13, em que vamos ver o seguinte. A empresa ABC SA tem um consultor, portanto é um trabalhador independente, um consultor, que no mês de outubro lhe passou uma fatura-recibo de 15.300 euros, sem liquidar IVA, indicando que se encontra isento ao abrigo do artigo 53 do Código do IVA. Portanto, este consultor emitiu uma fatura-recibo à empresa ABC, colocando 15.300 euros de uma só vez, em outubro, e fez alusão a que está isento de IVA pelo artigo 53 do Código do IVA. E vamos considerar que está correto, ou seja, ele está isento de IVA pelo artigo 53 do Código do IVA, porque no ano anterior não ultrapassou o limite lá estabelecido e tem andado durante o ano todo com isenção de IVA. Só que agora faz aqui um recibo verde de um valor que só com este recibo já ultrapassa o limite do artigo 53, só este recibo. E será que ele deve continuar a colocar aqui IVA, regime de isenção do artigo 53, ou neste momento muda imediatamente para
sujeito à taxa de 23%, porque verifica que este valor ultrapassa o limite. Logo no início deste vídeo eu expliquei que ele vai se manter no regime de isenção de IVA, porque é preciso aguardar até ao dia 31 de dezembro para depois em janeiro preencher uma declaração de alterações para que a partir do dia 1 de fevereiro, aí sim, do próximo ano, comece a cobrar o IVA. E, portanto, a situação descrita, a linha A, não é possível, porque o limite do volume de negócios para efeitos da referida isenção é menor. A linha B é possível, uma vez que a isenção se mantém sempre durante 5 anos, independentemente do volume de negócios. A linha C é possível, caso não tenha decorrido o prazo para a entrega da declaração de alterações. A resposta correta é a C, porque é possível ele emitir o recibo por 15.300 euros mantendo-se isento de IVA pelo artigo 53, porque é um recibo de outubro, ao longo deste ano ele tem estado sempre isento de IVA pelo artigo 53, vai estar até ao dia 31 de dezembro. Em janeiro do próximo ano, então sim, começa a decorrer o prazo da entrega da declaração de IVA e só em fevereiro do ano seguinte é que vai começar a cobrar IVA aos seus clientes. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.